Paz do Senhor para todos. Gostaríamos de falar hoje sobre o novo concerto que Deus prometeu aos filhos de Israel, principalmente que está em Jeremias capítulo 31 a 34. Mas nós vamos ler em Hebreus capítulo 8, a partir do versículo 7 até o 12, que diz o seguinte: que aqui é uma repetição que Paulo está falando a respeito daquele concerto que Deus prometeu fazer através de Jesus Cristo, seu Filho amado, a quem ele ia enviar para ensinar os filhos de Israel, para propor esse concerto que quase, todo mundo sabe o que aconteceu, né? Então, o versículo 7 do capítulo 8 de Hebreus diz o seguinte: porque se aquele primeiro concerto fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para um segundo concerto. Tem gente que até hoje continua buscando o primeiro concerto, principalmente quando interessa alguma coisa para ele, né? Pessoa que não é convertida, tá? Quando você vê alguém defendendo que o que vale é o primeiro, você pode desconfiar. Não teria sido buscado lugar para o segundo. Versículo 8: porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto. Por isso que Jesus disse: veio para os que eram seus, e os seus não receberam, mas todos aqueles que receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, quer dizer, um concerto diferente daquele lá de Horebe, lá do Monte Sinai. Não segundo o concerto que fiz com seus pais, que era diferente. No dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eles quebraram o concerto. Eu para eles não atentei, diz o Senhor. Quebraram, não queremos, não. Então o Senhor entregou eles para eles sofrer bastante. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento. Sabe o que é entendimento? No seu entendimento, em seus corações, e as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Que é o que acontece hoje, né? O cristianismo de verdade, não nominal. Não ensinará cada um ao seu próximo. Porque aquele primeiro concerto tinha um medianeiro, que era Moisés. Ensinava. Botava os principal da sinagoga, ensinava. Não teve jeito. Então, não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Por quê? Todos conhecerão porque ele escreveu no nosso entendimento, no nosso coração. Não é preciso ensinar. Só o Espírito Santo. O Espírito Santo esse ensina, que é o próprio Deus, né? Porque serei misericordioso com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Então, tudo o que a pessoa devia para Deus, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário. Então é por isso que diz: não me lembrarei mais. No dia que você tem um concerto com Deus, você é como aquele homem que Jesus falou: perdoados estão os teus pecados. É desse jeito. Nada do que você fez impede mais de você ser salvo. Não, aquelas coisas passadas não. Você pode se desviar dali para frente. Aí pode mesmo, dali 5 anos, 10 anos, 15 anos, aí pode perder a salvação. Mas naquele momento, se você passar para a eternidade, você está salvo. Igual aquele ladrão do lado de Jesus: hoje estarás comigo no paraíso, porque aceitou o concerto de Deus. Então, este novo concerto é o Novo Testamento ou o Novo Pacto. Os judeus, a maioria deles,
rejeitaram o Novo Testamento do Cordeiro, que é o que Cristo trouxe, Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas a todos os que aceitaram, Deus lhes deu o direito de serem feitos filhos de Deus, para herdar as promessas, que são os galardões prometidos, porque neste concerto nós aprendemos com o próprio Deus, que é o que está no versículo 10 e 11, porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor, e porei as minhas leis no seu entendimento e em seu coração, e as escrevereis, e lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhecer o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Todos conhecerão, porque essa é a verdade que aconteceu e que acontece no dia de hoje, desde o dia de Jesus. E Jesus disse, todo aquele que aprendeu com o meu Pai, vem a mim, e eu ressuscitarei no último dia. Isso daí está escrito em João 6 e 44, 45. Diz assim, está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus, portanto, todos aqueles que do Pai ouviu, aprenderam, vem a mim. Você vai a Jesus por quê? Porque você aprendeu com Deus, é uma obra do Espírito Santo na sua vida. Quando você corre para os pés de Jesus, como diz o hino 15, quando eu vi sobre mim a espada da lei, eu corri e em Jesus me escondi, e seguro nele estou, seguro achei nele, seguro abrigo nele achei. Então esse é o conceito que Deus fez. Aí Jesus diz, não pode vir a mim, ninguém pode vir a mim, se o Pai que me enviou não o trouxer. Por quê? Porque aprende com o Pai, aí que vem para Cristo. E eu o ressuscitarei no último dia. Essa é a promessa, ressurreição, que é a vida eterna, tá? Quando Jesus diz, aprenderam com o Pai, ele estava falando do Espírito Santo, é lógico. Quando nós aprendemos com o Pai, nós aprendemos com o Espírito Santo. Quando eu me converti há 50 anos atrás, eu li a Bíblia e de noite eu ficava chorando, refletindo nas coisas de Deus, vendo a minha miséria. E quando eu fui na igreja lá levantar a mão, eu já estava convertido, não tinha nada de me convertir por causa da mensagem do pregador. Não, me converti, no meu caso, lendo a palavra de Deus. E o Espírito Santo falava comigo poderosamente assim, me convencendo da minha miséria, idolatria, que a gente, eu era jovem de 22, 23 anos. Então, ninguém confessa a Cristo se pelo Pai, se não pelo Espírito Santo, que é o que Paulo fala, Ninguém confessa que Jesus Cristo é o Senhor, senão pelo Espírito Santo, que é o que ele falou ali no capítulo 6, 44, que é o que está escrito aqui no versículo 11. Cada pessoa aprende com o Senhor. Esse é o conceito da nossa reconciliação com o nosso Criador. Esse é o conceito que nós temos com Deus, o nosso Criador. Mas e o Antigo Testamento? O Antigo Testamento foi para o judeu. Você é judeu? Judaizante. Se for, tem que ficar lá no Talmud, no Torá. Mas se é cristão, é o Novo Testamento. Se for cristão. Se não for, não. Ele mesmo estabeleceu o novo concerto. Foi o Pai mesmo que estabeleceu o novo concerto. Ele também pagou toda a nossa dívida que impedia da nossa reconciliação. Tudo foi pago ali na cruz do Calvário, para a sua reconciliação e a minha reconciliação. Tudo Jesus pagou na cruz do Calvário. Por isso que nós concedemos, mas eu não estou pagando nada, Jesus pagou. Então somente precisamos crer, e crer mesmo, e nunca desistir, permanecer crendo até o dia em que o Senhor nos levar, tá? É só isso que precisamos para ser salvo. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.